Boa noite a todos. É bom estar aqui, ouvir a chuva caindo, né? O irmão César aí, a primeira oração, ele lembrou, né, de agradecer a Deus, mas realmente a gente não pode esquecer disso. Precisamos muito da chuva, nossa localidade, Campos, que chove pouco. Ontem choveu um pouco à tarde, hoje não tinha chovido ainda. Eu liguei para o irmão, fiquei preocupado. Porém, Angra dos Reis e Petrópolis, nossos irmãos já estão sofrendo bastante. Em Petrópolis, agora à tarde, a água já estava entrando na casa de oração de Correias, que há 2 anos, numa semana só, eles 2 vezes perderam ali bastante coisas. A minha filha morava lá e teve que mudar para outro lugar, e hoje eles estão lá também bastante ilhados. Uma filha mora no morro, está ilhada. E os outros também, teria hoje um culto de ações de graça também, lá da minha filha e meu genro, estão de mudança para outro país, e tinha um culto de despedida, tiveram que desmarcar porque está a água já numa altura bem elevada, muita gente já desabrigada. Em Angra dos Reis, local mais conhecido como Mambucaba ou Perequê, depois da cidade de Angra dos Reis, está a 50 quilômetros, ali um pouquinho depois da usina nuclear. Lá nossos irmãos também estão passando bastante dificuldade, já tem bastante irmãos que estão desalojados, inclusive o nosso presbítero lá, né, nosso irmão Elias Carioca, agora à tarde estavam tentando providenciar um barco para tirar ele e a esposa de dentro de casa para levar para a casa de oração, que está num lugarzinho um pouco mais alto. Então, nesse momento, tem pessoas que estão realmente passando dificuldade. Mas, como o irmão disse, Deus sabe de todas as coisas e sabe mesmo. Então, mesmo em meio às dificuldades, a presença dele é constante na nossa vida. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A chuva é extremamente necessária. O que muitas vezes acontece é nós não estarmos preparados para ela. E eu liguei para o irmão porque uma certa vez eu tive dificuldade de passar aqui. Estava indo também pregar, lugar ir para frente, e eu olhei, isso aqui estava tudo alagado. E o irmão já falou que aqui também a água já subiu uma altura bem considerável, né? Então, a gente teve uma certa preocupação, mas liguei ao irmão e falei, aqui não choveu ainda não, só o tempo estava bem nublado, assim também está em Campos, mas graças a Deus por isso, Deus sabe de todas as coisas, necessariamente precisamos da chuva para a água potável, também as nossas plantações. Quero parabenizar, né, e o esforço cristão, irmão, já falou ali, né, esforço, tem que esforçar, né, porque senão, e eu acredito que é a segunda vez que eu falo nesse trabalho, mas eu penso que eu ainda não encontrei outro lugar que tivesse um esforço cristão com essa idade não, hein? E interessante, ele também usou aqui uma expressão que da primeira vez eu fiquei preocupado, que o que mais eu via no esforço cristão assim crescer é vendo um grupo de jovens, né? Mas um esforço cristão de 87 anos, então tem pessoas que também já estão da minha idade por aí, né? Ele falou que não estava aqui no início, né? Parece que não mesmo, né? Como é que é, irmão? Aí, ó, quase esteve no início, tá vendo? Mas é muito bom e realmente, né, uma necessidade de estarmos nos preparando para fazer a obra do Senhor. Para isso nós vamos ler o texto, ele é bastante conhecido. Se encontra em 1 João, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Eu cresci também no esforço cristão, desde bastante jovem, adolescente, jovem, vamos crescendo e a gente vai treinando. Algum lugar chama de treinamento, né? De jovens e adultos, outros esforço cristão, mas certamente todos esses títulos têm sido bem especiais na vida daqueles que têm participado e têm crescido espiritualmente. Aqui a palavra de Deus nos diz assim, 1 João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram. Isto proclamamos com respeito ao verbo da vida.
pois a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém? Eu gosto bastante desse texto e gosto muito do que João escreve. É interessante que a gente pode ir para o João Evangelista. A palavra na primeira frase que nós temos aqui nesse versículo, que é princípio, ele também tem lá em João. Que está escrito, né, que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E depois, daqui um pouco nós vamos para Colossenses, Paulo também fala desse princípio. Ele fala do Senhor Jesus, que é aquele que nós devemos a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Porque é Ele que tem sustentado esta igreja e esse esforço cristão durante esses 87 anos. Então, e para que serve o esforço cristão? Já falamos, crescimento espiritual para o trabalho e a obra que Deus tem nos dado e Ele tem colocado sobre os nossos ombros. E para isso, nós estaremos agora na escola dominical, iniciando agora um novo período de estudos. Lição da escola dominical amanhã, título dela é qual mesmo? Princípio. Não chegou ainda, mas tem ela já em PDF, né? Princípio. Domingo passado. Fácil, hein? Foi o que, irmão Silas? Irmão Silas estava lá em Divino com a gente, hein? O que é? Domingo passado? Pentecoste. Que foi Atos capítulo 2. No domingo atrasado, foi Atos capítulo 1. E é interessante que ali Lucas, ele inicia a dizer, ele está escrevendo a Teófilo, e ele diz, olha, eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto o Senhor Jesus começou, não somente a fazer, mas também a ensinar. E depois ele começa a falar algo que o Senhor Jesus Cristo tinha ensinado e tinha dito. E ele foi escrevendo isso e estava agora falando ou escrevendo isso para Teófilo. Talvez um amigo, talvez alguém muito influente, talvez alguém de um bom poder aquisitivo que agora tinha pedido para que Lucas escrevesse. Bom, agora ele já tinha escrito, né, o primeiro tratado, ele fala agora um segundo tratado. E é interessante que ele inicia ali dizendo acerca do que o Senhor Jesus Cristo começou a dizer e a fazer. Ele diz assim, e ele começou a ensinar e a falar acerca da promessa do Pai. Quem lembra que promessa era essa? Qual era a promessa que o Senhor Jesus Cristo falava com os discípulos? Isso, o Espírito Santo. Essa era a promessa do Pai. Ele diz, ó, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E por que não voltar também lá em João 14, João 15, João 16, onde o próprio Senhor Jesus Cristo diz, eu vou para o Pai e eu enviarei o Consolador. Esse Consolador vai fazer vocês lembrar de todas as coisas, vai vos ensinar. E ele está falando, é o Espírito da verdade. Ele está dizendo. Atos capítulo 1, versículo 8. Alguém já procurou ali no computador, sem computador e sem a Bíblia. É fácil demais, hein? Como em toda Judá e Samaria, até os confins da terra. Eu gosto mais desse versículo, acho que da última vez que estive aqui, eu fiz esse mesmo desafio, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda Judá e Samaria, até os confins da terra. Ali ele está falando, Lucas escreve as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo um pouco antes dele ser recebido no céu. E aí o que quero trazer, e junto com o texto que nós lemos neste momento, é que o Senhor Jesus Cristo estava falando da promessa do Pai, o Espírito Santo, que ia dar autoridade e poder aos discípulos para ser testemunha, para pregar o Evangelho. Então ele diz, e ser-me-eis minhas testemunhas, o que? Quando vocês receber poder.
Mas a mesma coisa que aconteceu com os discípulos e com a maioria ali do povo judeu, foi cantado aqui em Jerusalém, que coisa mais linda, né? Eu vi cantar esse hino em Jerusalém, o grupo cantou muito bem, que Deus abençoe vocês, mas é lindo, né? Aí ainda vai ali com a imagem, ó, até ali, ó, o Tuí ali ficou olhando, aí parece primeiro ali o globo e daqui a pouco vai aproximando e leva a gente lá em Jerusalém. Eita, que coisa boa! E aí, a gente vê assim, os discípulos lá em Jerusalém, ou mesmo no território todo de Israel, Judéia, ali o contorno da Galiléia com todas as suas cidades, ali foi o ministério do Senhor Jesus. Mas se a gente lê desde o início do seu ministério, a gente percebe que ele veio para nos falar de algo que é muito maior do que o povo de Israel esperava. Porque ele sempre falou das coisas de Deus. Aqui ele estava falando da promessa do Pai, era o Espírito Santo. E se a gente lê logo no início do seu ministério, eu me lembro ainda, uma certa vez, ele está numa casa e ele está ali ensinando ali as pessoas e de repente alguém chega e fala assim: Senhor, tua mãe e teus irmãos te procuram. Qual foi a resposta dele? Quem lembra? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Eles olhavam para um Cristo terreno, um Senhor terreno, e o Senhor Jesus Cristo levava eles para olhar para as coisas de Deus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando ele curava alguém, suponhamos, quando aquele homem desce ali por aquele telhado, aquele homem paralítico, e ele diz assim: perdoados são os teus pecados. Qual foi? O que o povo disseram? Quem é este que pode perdoar pecado? Porque olhava para ele simplesmente como um homem natural e terreno. E ele diz assim: olha, para que vocês saibam que eu posso perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta-te e anda. Demonstração de poder e autoridade, para mostrar que ele realmente é Deus. Tem um outro texto em que o Senhor Jesus Cristo também estava dando ali um ensino, inclusive era um ensino até um pouco rígido, e de repente aparece ali uma senhora, e ela diz assim: bem-aventurado o ventre que te gerou e os peitos que te amamentaram. Qual foi a resposta? Sabe também a resposta desse? Bem-aventurado o ventre que te gerou e o peito que te amamentaram. Isso daí, os peitos que te amamentaram. Isso daí quer dizer o quê? Estava trazendo uma bem-aventurança, que na verdade mas talvez é o que temos hoje, uma idolatria à mãe do Senhor Jesus Cristo. Então ela diz isso: bem-aventurado o ventre que te gerou e os peitos que te amamentaram. Senhor Jesus Cristo diz assim: mais bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ele sempre mostrava algo muito mais especial, porque é para isso que ele veio. E aí, lá em Atos, no capítulo 1, ele está falando que fiquem em Jerusalém, não saia daqui até que vocês recebam a promessa do Pai. O que falaram para ele naquele exato momento? Senhor, qual será o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O Senhor Jesus Cristo estava sempre mostrando aquilo que era divino, aquilo que, que vinha de Deus, mas eles sempre olhavam para aquilo que era terreno. E eu fico hoje a imaginar que muitas vezes na nossa vida, no nosso meio, Deus quer nos mostrar que existe algo muito mais grandioso do que essa vida, do que este mundo, do que nossas posses, do que aquilo que somos ou aquilo que temos. É aquilo que vem de Deus. Mas às vezes nós só olhamos para este mundo. E ele disse: vocês vão receber poder. O poder seria o Espírito Santo para ser testemunha. O que é testemunha? É alguém que viu, alguém que ouviu, alguém que realmente esteve presente, não que falou o que outros falaram para mim. E é esse o testemunho da igreja. Eu sempre gosto de perguntar, porque tem um texto que diz que os anjos queriam pregar o evangelho e eles não puderam. Eu falo: por que aquele anjo não pode pregar o evangelho? Por quê?
de ser convertido, de ser filho de Deus. Ele não tem o testemunho que é necessário para a salvação de outras pessoas. Mas agora que João, olha, esse mesmo João que nós lemos, ele estava lá em Atos no capítulo 1. Ele estava presente. Mas será por quê que ali os discípulos, quando o Senhor Jesus Cristo falava da promessa do Pai, pensou em poder, em autoridade? Tu restaurarás. Quando é que tu vai restaurar o poder, ou o poderio a Israel dentre as nações? Será? Pense um pouquinho, o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e de repente ele está caminhando e ele encontra duas pessoas no caminho de Emaús, e qual é a conversa deles? Tão triste, cabisbaixo, e o Senhor Jesus Cristo fala, por que vocês estão tristes? Ele disse, ué, é só tu, o único aí, viajante aí em Israel, que não sabe das últimas novidades, dos últimos acontecimentos. Quais? Ele pergunta, quais? Jesus de Nazaré. Sabe, a gente pensava, a gente esperava que ele que fosse nos libertar do jugo do poder romano, sempre olhando para aquilo que é terreno. Mesmo agora, depois da ressurreição do Senhor Jesus. Porém, quando os discípulos, em Atos capítulo 1, quando eles falam aquilo, nós já falamos aqui, eles ainda não tinham recebido o poder para testemunhar do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi Atos capítulo 2. O que nós falamos está em Atos capítulo 1. Foi no dia que o Senhor Jesus Cristo subiu ao céu, talvez 40 dias depois da ressurreição, mais certo, 40 dias depois da ressurreição, mas 10 dias pelo menos antes deles receberem o Espírito Santo, que foi no dia de Pentecoste, que significa 50 dias. Então, agora João, ele agora já recebeu o Espírito Santo, agora ele pode ser aquela testemunha e falar com poder e autoridade para muitos que estavam em Israel, mas que não reconheciam o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Agora, olha, vou ler novamente. João, 1 João capítulo 1, versículo 1. Agora olha com novos olhos. O que ele está dizendo? Lá em Atos capítulo 1 diz que ser-me-eis testemunhas. Aí agora aqui, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos tocaram. Isto vos proclamamos com respeito ao verbo da vida. Agora João podia dizer, eu sou uma testemunha, eu vi, eu toquei. Ele está falando, olha, os nossos olhos viram, contemplamos e nossas mãos tocaram. Ele é o verbo da vida. E a gente pode ir para Gênesis capítulo 1, que é a leitura de amanhã. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. O princípio é a nossa lição de amanhã. Então, o que ele fala aqui? João está mostrando que o Senhor Jesus Cristo, ele é Deus e ele é desde o princípio. Sabe, esse é o nosso testemunho. Na verdade, é preciso de um esforço cristão para que nós entendamos que o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E é isso que ele nos manda testemunhar. Ele diz, olha, ao receber o Espírito Santo, vocês agora podem ser testemunha. Antes, ele disse, não, vocês não saiam daqui, continuem aqui. E por que uma igreja agora, hoje comemora o seu grupo de esforço cristão 87 anos? É porque o Espírito Santo tem sustentado cada irmão que por aqui passou e cada irmã. Porque eles podem olhar para dentro deles mesmo e ser testemunha e dizer, nós vimos com nossos olhos, as nossas mãos apalparam, porque o nosso Salvador, ele é real. Ele veio a este mundo, ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Então nós somos a prova viva de que ele é desde o princípio. É por isso que João, ele escreve e ele insiste, ele é desde o princípio. O que era desde o princípio? O que ouvimos, o que vimos, com os nossos olhos e contemplamos, e as nossas mãos tocaram.
Isto proclamamos com respeito ao verbo da vida, pois a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Gente, João agora olha para cima. Se até Atos capítulo 1, eles olhavam, lembra quando ele e outros discípulos ali ficavam discutindo acerca de assento, de lugar. Permita-nos assentar do teu lado, uma à direita, outra à esquerda. Eles brigavam por lugares, porque ainda não tinham recebido o poder do Espírito Santo para ser testemunha. Sabe? E aí alguém nos pergunta, nós tratamos disso bastante no domingo passado, mas a gente tem falado bastante sobre isso. Qual a necessidade realmente do Espírito Santo? E ainda fiquei preocupado sobre um jovem pregador. Ele colocou no seu status na semana atrasada seguinte assim: me converti e fui batizado aos 13 anos de idade. Aos 16 anos, fui batizado com o Espírito Santo. Como assim? Aí eu fiquei preocupado. Mas e se ele morresse com 14 anos ou com 15? Será quem que salva? É Cristo ou é o Espírito Santo? Eu fiquei com alguma dúvida. De repente alguém pode me ajudar aí. Mas eu até passei na casa dele, eu viajei, estava em Minas, de Minas, contornei lá pelo Espírito Santo, passei na casa dele. O problema é que ele estava com visita, eu queria que ele me explicasse. Como que se dá isso? Como que você consegue dividir? Como que alguém pode receber Jesus sem receber o Espírito Santo? Sabe, o próprio Cristo, ele fala, sabe, eu e o Pai, nós somos um. Ele diz, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E depois ele disse, eu envio o Consolador. E depois ele fala, e nós viremos e faremos nele morada. Quem tem Cristo tem o Espírito Santo, quem tem Cristo tem o Pai. Quando ali, né, ele fala com os discípulos, e os discípulos sobre o Pai, eles ficam preocupados, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele fala, estou há tanto tempo convosco, não nos tende conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E aí eu ainda vou buscar, porque eu quero que ele me responda. Como pode alguém receber o Senhor Jesus Cristo sem ter o Espírito Santo? Pois é o próprio Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém vai conseguir reconhecer o seu próprio pecado. Eu gosto dessa expressão dali de João, quando ele fala assim, ele vos convencerá do pecado. Não é convence os outros do pecado, convence cada um de nós. Eu sou pecador e preciso da graça de Deus. Eu não mereço, mas eu preciso da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. É através do Espírito Santo, então você recebe Cristo como Salvador. E aí, é por isso que Paulo pergunta algumas vezes, recebeste o Espírito Santo quando creste? Depois ele escreve aos Efésios a mesma coisa. Entendeu? E aí, a gente vê aqui, agora eles receberam o Espírito Santo. E agora eles têm poder e autoridade para dar o testemunho. E ele diz, nós vimos. Porque muito mais do que falar o que aconteceu na vida dos outros, é dizer o que o nosso Salvador fez na minha vida. É eu mostrar o que ele tem feito na minha vida. E é por isso que João escreve esse texto. E aí o 3, o que vimos, o que ouvimos, vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Sabe, João escreve para mostrar que muito mais do que o carpinteiro de Nazaré, Jesus, Senhor Jesus é o Filho de Deus. Olha o que Paulo escreve em Colossenses. Eu fico maravilhado com esse texto, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Diz assim, ele, Senhor Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que noutro tempo eram estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua morte, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. O apóstolo Paulo, ele traz aqui o mesmo que João descrevia, Paulo viajando por tantos lugares. Agora ele escreve à igreja de Colossos e ele fala sobre o Senhor Jesus Cristo, porque para muitos ele não passava de um carpinteiro de Nazaré. Mas como João, ele agora através do Espírito Santo podia dizer que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele pôde dizer, nós o vimos, nós vimos a sua glória. E por que não lembrar daquele dia ali no Monte Santo? Ali quando o Senhor Jesus Cristo, ele muda de figura diante deles. E quando ele fala que nós vimos a sua glória, eu penso que ele estava lembrando daquele dia, daquele momento, o qual eles bem falam, queres que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, porque viu a glória de Deus. Sabe, isso é maravilhoso quando nós podemos contemplar como eles contemplaram. E aí aqui, Paulo fala, ele, o Senhor Jesus, é a imagem de um Deus invisível. Ele é o primogênito dentre os mortos, é ele que sustenta a igreja. É ele que nos dá perdão de pecados. É ele que foi à cruz do Calvário por amor a nós. É ele que nos dá, a alegria. E por que não dizer a ousadia de entrar no Santo dos Santos, como também o escritor escreve aos Hebreus. É através dele. Tudo vem dele. Tudo é por ele. Sabe, nós temos os nossos trabalhos, temos nossos esforços, mas na verdade o poder vem do alto. A Bíblia diz que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E aí ele fala, ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Como que era difícil para um judeu ouvir essa expressão? Como que era difícil, talvez ainda hoje, para muitos seja difícil ainda, porque eles ainda estão na esperança de um Deus ou um Cristo que vai trazer ou dar liberdade àquela nação de Israel das outras nações, colocá-la sobre todas as outras nações, trazer poder, trazer autoridade. Ainda estão nessa expectativa. Mas muitos deles receberam Jesus como Salvador. Um dia desse eu consegui arrumar um problemão. Não sei, tem algum judeu aqui? Tem não? Então eu posso falar, né? Eu disse que o judeu não pertence à igreja gentia. Olha, o judeu não pertence à igreja gentia. Ih, rapaz, quase me bateram. Não, mas você não pode falar isso. E aqui, e na igreja qual eu estava falando, tem judeus. Você não pode falar isso, eu digo, eu falo e falo com autoridade. O que autoridade você fala? Eu disse, não existe igreja gentia. Só existe uma igreja. Paulo também escreve aos Efésios e ele fala que a parede de separação foi destruída, foi derrubada e de todos os povos ele fez um só. Então não existe uma igreja gentia, mas existe a igreja do Senhor Jesus, o qual aqui Paulo escreve aos Colossenses e ele diz, ele é, Cristo é tudo em todos, Cristo é tudo para mim. A gente canta um hino assim, quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Então ele fala, nele foram criadas todas as coisas, o que são visíveis. O que são invisíveis, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, foi criado para ele. Sabe como que é maravilhoso?
a gente poder estar aqui, os irmãos, se reunir e dizer, eu quero agradecer a Deus, porque Ele tem sustentado os irmãos, que têm se esforçado para aprender a palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito e o projeto de Deus na vida de cada ser humano. E é Ele que sustenta, é Ele que nos dá força, é Ele que nos deu do seu Espírito. É Ele que pagou o preço pelo nosso pecado. É Ele que na cruz do Calvário diz, tetelestai, ou está consumado, está completa a obra redentora da cruz do Calvário. Ele é antes de todas as coisas. Sabe, é a Ele que nós servimos. É Ele que nós adoramos e é Ele que nós esperamos, porque a Bíblia diz lá naquele texto de Atos capítulo 1, quando os discípulos ficaram a olhar para cima, quando Ele foi recebido no céu, e a Bíblia diz que uma nuvem o cobriu, e os discípulos ficaram a olhar para cima, e de repente, parece ali dois anjos, por que vocês estão olhando para cima? Do mesmo jeito que Ele foi, Ele volta. E como que é maravilhoso, como que é bom a gente ler João capítulo 14, onde certamente os discípulos já estavam vivendo ali um pouco da angústia, da separação do Senhor Jesus Cristo, dizer que Ele morreria, que Ele seria levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Importa que o Filho do Homem seja levantado. E eles sabiam que aquilo dali seria a morte de cruz. E eles ficavam tristes. Mas o Senhor Jesus Cristo diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Gente, como que é maravilhoso. Quando você lê o Novo Testamento, você vai perceber que em tudo as pessoas que o ouviam, alguns andavam, atrás dele por causa da comida, outro por causa dos milagres, mas tudo era para este mundo. Ontem nós tivemos uma pequena reunião lá no sítio. Quem esteve lá? Sítio onde estou morando hoje, mais perto da congregação. Saí da minha casa ali na margem da BR. Estou morando no sítio lá do Vinícius, que é bem perto da congregação. E às sexta-feira a gente tem um pequeno estudo ali, que é mais ou menos assim, um quebra-pau teológico. Tem gente que fala que não gosta, né? Mas olha, é difícil de parar. Ontem acabou quase meia-noite. Mas aí você fica pensando, porque ali a gente senta ao redor de uma mesa. E ontem até churrasco teve. Isso aí. Sempre tem um lanchinho no final, mas ontem não conseguiu acabar. Teve que, César, teve que acender a churrasqueira, enquanto ainda as dúvidas iam aparecendo, esclarecimento. Mas aí você consegue, sabe, as pessoas fazem a pergunta ali como é um lugar totalmente tranquilo, todo mundo sentado, batendo papo, tomando um café, bebendo um refrigerante, comendo um pãozinho. Depois um churrasquinho, e aí as pessoas conseguem perguntar, até que um irmão disse assim, falou, olha, eu quero que os irmãos me falem sobre milagres. Porque quando eu leio o Novo Testamento, eu vejo que o Senhor Jesus Cristo operou muitos milagres, os apóstolos também operaram muitos milagres, e hoje eu não vejo muito isso acontecer. E eu gosto da coisa bem concreta, porque se não for para eu ver milagres e para que aconteça aqui neste mundo, se for só uma promessa do céu, quem sabe como é que vai ser no céu? Ninguém sabe nem o que vai fazer lá. Eu fiquei olhando assim, eu falei, como assim? Sabe, igualzinho aqui nesses textos que nós lemos. Enquanto o Senhor Jesus Cristo diz que Ele tem um lugar que preparou, que Deus preparou para mim, para você antes da fundação do mundo, o qual nem o olho não viu, nem o ouvido não ouviu, nem nunca subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para nós, muito mais do que uma Jerusalém material, é a Jerusalém celestial, onde o nosso Salvador, a Bíblia diz, Paulo escreve aos Tessalonicenses, diz que Ele vem ao som da trombeta de Deus. Quando os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, encontro com o Senhor nos ares. Mas muitas vezes continuamos a olhar para esse mundo e dizer, Senhor, eu quero a Tua manifestação de poder, é aqui, é agora, é manifestando muitas vezes quando eu preciso de chuva, quando eu preciso do sol, quando eu preciso da cura de uma doença. Porque o céu, não sei como será o céu, como posso desejar algo que eu não sei como é. Sabe, me preocupou muito. E nós gastamos horas e horas para tentar mostrar para Ele que o Senhor Jesus Cristo veio trazer a nós muito mais do que aquilo que muitas vezes nós esperamos desta vida.
Os próprios discípulos falaram: Senhor, nós que deixamos tudo para te seguir, o que a gente ganha com isto? Resposta dele: é fácil enquanto eu bebo água. Qual foi a resposta? Cem vezes mais nesta vida, em irmãos, em casas. E depois ele fala assim: e depois ainda, a vida eterna, o porvir. Irmãos, muito mais do que aquilo que nossos olhos têm visto aqui neste mundo, e ansiado e muitas vezes desejado, e muitas vezes temos investido o nosso tempo e não temos cumprido aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz em Atos capítulo 1. Não há problema nenhum, sabe, no nosso trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas a nossa esperança não é nada para este mundo. A nossa esperança, ela é celestial, ela é nos céus. O Senhor Jesus Cristo falou assim: eu vou para o Pai. Sabe, eu vou enviar o Consolador. Depois ele fala assim: olha, nós viremos, faremos nele morada, ou em vós faremos morada, pois somos o templo do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículo, se não me engano, 13, ele fala assim que nós somos a morada de Deus em Espírito. Sabe, é muito mais do que aquilo que a gente pode tocar e apalpar. É o verbo da vida, é aquele que era desde o princípio. É por isso que Paulo, ele escreve e ele fala assim: ele é antes de todas as coisas, é o versículo 17, Colossenses 1. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Ele é tudo em todos. É o Senhor Jesus Cristo. É Ele que sustenta a igreja. Ele que sustenta a nossa vida, Ele que consola e conforta cada um de nós nos nossos momentos de dificuldade, porque nós passamos, porque temos dificuldades, porque temos problemas, porque ainda que pudesse aparecer um com poder tão grande de ressuscitar mortos, mas mesmo os que foram ressuscitados nos dias do Senhor Jesus, eles morreram novamente. Falei com ele ontem, vai chegar um tempo que essa pessoa, ainda que ele tenha sido ressuscitado, depois o que acontece? Morre de novo. Porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois vem o quê? O juízo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a cabeça do corpo. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos. E o versículo 19 diz assim: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Eu sublinhei aqui algumas palavras nesse texto. Primeiro, ele. Depois, pois nele. Depois, para perante ele. Depois, ele é ante todas as coisas. Depois, por ele, no versículo 17, versículo 18. Ele é. E depois, versículo 19. A plenitude nele habitasse. Versículo 20. Havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, por meio dele reconciliar-se. Gente, tudo é Cristo. É por isso que esse texto fala que é a supremacia de Cristo. Sabe, Paulo ele está trazendo que muito mais do que, sabe, as coisas que são visíveis e que os homens ainda buscam para esta vida, Cristo é maior do que todas essas coisas. O escritor aos Hebreus fala: mas ele é maior do que Abraão. Ele é maior do que Moisés. Ele é maior do que Josué. Ele é maior do que os sacerdotes. Como é grandioso ser testemunha daquele que na cruz do Calvário derramou sangue por cada um de nós. Esse é o nosso dever e é por isso que é preciso que haja o esforço cristão para cumprir a palavra de Deus. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Por esse versículo, talvez você possa pensar assim: mas então, todos nós temos que sair para ser, como chamam de missionário, né? Um grupo seleto de pessoas que tem que deixar o emprego, tem que deixar a casa, tem que deixar, sabe, todas as coisas, muitas vezes até a família, e sair e ir. Pode ser que sim, mas na maioria das vezes não. Alguém diz que aquele versículo que o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, quem não crer, já está condenado. Alguém diz que
A verdade desse texto no grego não é ide, mas é indo. Diz que é um gerúndio, é indo. Indo por todo mundo, é indo na padaria, é indo no material de construção, é indo na escola, é indo no trabalho. Sabe, em qualquer lugar em que você se encontrar, você é uma luz, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele como luz do mundo, depois Ele disse também para nós, vós sois a luz do mundo. Então é indo. Sabe, não é que você precisa ir à África, não é que você precisa ir ao Japão, à Coreia do Norte, à Coreia do Sul, mas que você tem que ser uma testemunha onde Deus colocar você, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua escola, pode ser na tua própria casa. Indo. É indo. E nós vamos todos os dias até indo fazer uma caminhada, não é isso? Nosso irmão César até indo pescar, irmão César. Quantas vezes acontece de poder sentar, de poder conversar, de poder testemunhar? Isso já aconteceu conosco algumas vezes. Então é indo. Aí aqui, sabe, é mostrar a supremacia de Cristo. É mostrar que Ele é antes de todas as coisas. Sabe, só quando João, agora depois de Atos capítulo 2, ele pode dizer isso. Ele pode escrever em tudo quanto ele escreveu, ele estava provando que ele é antes de todas as coisas, que todas as coisas sobre ele subsistem, que ele é a cabeça da igreja, que ele é aquele que nos consola, que nos conforta, ele é aquele que perdoa pecados, ele é aquele que deixou a promessa do Pai, eu volto e vou buscar vocês. Eu estava lembrando que, não sei se alguém aqui talvez não conheceram, né, um jovem chamado Júnior, morou comigo ali em Campos, assim que iniciamos aquele trabalho de Campos, e ele já até faleceu, ele teve um câncer bem agressivo e morreu bastante rápido, recém-casado, tinha um filhinho, o nome é Miguel, está lá no Rio, morou com a gente em Campos. Esse jovem, sabe, uma bênção, ele foi uma bênção para mim, para o trabalho de Campos. Tem que ver que pessoa maravilhosa era o Júnior. E ele me contou uma vez, ele era baiano, e ele falou que eles moravam na Bahia, num sítio, e tinha vários irmãos, conhecia a maioria dos irmãos dele, alguns são membros da Casa de Oração de Rio Marinho, Cariacica. E ele falou assim, olha, a gente era tudo criança. Meu pai, mas muito agressivo, batia na gente, batia na minha mãe, quase todos os dias a gente tinha medo dele, a gente corria dele. Minha mãe vivia cheio de marcas, de tanto que meu pai batia nela. Mas chegou um dia que minha mãe disse que já não aguentava mais. E ela reuniu a gente, os irmãos, e disse assim, olha, eu vou embora. Eu vou embora. Não aguento mais apanhar do seu pai. E eu não tenho como levar vocês. Eu não tenho para onde ir. Mas eu estou indo para Vitória, eu vou tentar arrumar um emprego, arrumar um trabalho. Vou juntar um dinheirinho. Mas você pode ter certeza que assim que eu ajuntar um dinheiro, que eu conseguir pagar um carro para vir buscar vocês, a primeira coisa que eu faço é buscar vocês. E Júnior disse que ela espalhou alguns dos irmãos na casa de parentes, mas o Júnior ficou com o pai dele. E disse que foram meses de agressões e cada vez a coisa piorando, mas ele disse que um dia ele estava num morro trabalhando ali na roça e de repente ele olhou para a estrada ao longe, vinha um carro e era um táxi. Ele achou aquele estranho e ficou lá olhando, de repente o táxi parou no quintal da casa dele e a primeira pessoa que saiu do táxi era a mãe dele. E ele desceu aquele morro correndo. E ela deu um abraço nele, ele disse, eu prometi que voltava para buscar vocês e eu vim buscar vocês. Levou para Rio Marinho, Cariacica, conhecia a casa dele, conhecia a mãe dele, também já faleceu. Conheço os irmãos dele, o irmão dele é membro da casa de oração lá da igreja de Rio Marinho. E ele me ajudou muito em Campos. Sabe, ela prometeu, eu venho buscar vocês. E ele disse que, sabe, a esperança vivia no coração dele, mas era tempo angustiante. Poucos meses pareciam que eram anos que se passava. Mas um dia ele olhou e viu o carro se aproximando e era a mãe dele.
o nosso Salvador, esse que é antes de todas as coisas, esse que disse da promessa do Pai, esse que lá em Atos capítulo 1, os anjos falaram do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar, ele vem para buscar a sua igreja, ele vem para buscar o seu povo, ele vem para buscar aqueles que são seus. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu volto. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, e eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Sabe, a palavra daquele que é, daquele que era, e daquele que há de vir, como João também descreve no Apocalipse. Ele é aquele que era, é aquele que é, e é aquele que há de vir. Que nós possamos gastar nosso tempo, nossa vida, em testemunhar que ele foi para o Pai, mas que ele vem buscar a sua igreja. Porque ele prometeu, e se uma pessoa promete, uma mãe prometeu para um filho e ela cumpriu, muito mais o nosso Salvador. E é por isso que Paulo aqui fala sobre esse Salvador. É por isso que João escreve, sabe, no princípio ele já existia, ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sabe, que a nossa vida também seja gasta para provar que Jesus é Deus, que ele veio buscar e salvar o perdido, que ele me ama como ele ama cada pessoa que está aqui nesta noite. O próprio apóstolo Paulo, quando fala do amor dele, diz, o amor de Cristo nos constrange. Ah, que coisa maravilhosa. E Deus prova, ele também escreve aos Romanos, Deus prova o seu amor para conosco, em ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele é, antes de todas as coisas, ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que tem sustentado esta igreja, sustentado cada irmão, e há de fazer até o arrebatamento da igreja. Que ele receba a nossa adoração e a nossa gratidão, pois só ele merece, só ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Que ele nos abençoe, que a sua vida seja abençoada por ele nessa noite, em nome de Jesus. Amém.